A depressão é uma doença que atormenta milhares de pessoas de cidades variadas ao redor do mundo. Em pleno século XXI, ainda vemos comentários críticos sobre o assunto. Mas, afinal, a depressão é falta de Deus? Depressão é falta de amor? É frescura? Drama? A nossa geração é mesmo a mais fraca? Talvez não. Acredito que a nossa geração foi a primeira a ter coragem de falar sobre os seus medos. Olá, meu nome é Rosane, eu sou psicóloga, atuo na assistência social no município de Candial, sou formada há 5 anos pela Unifax em Salvador e há 3 anos que eu atuo aqui no município de Candial. Então, com relação à temática da depressão, é um tema recorrente, é uma demanda recorrente também, entre adolescentes acontece bastante, e eu creio que comece na educação mesmo, de infância, porque eles não sabem lidar com frustração, não são educados para lidar com frustração, na maioria das vezes. Hoje as crianças querem as coisas, especialmente as materiais, e os pais se desgastam, enfim, trabalham demais para que seja suprida essa necessidade do material da criança, e às vezes não atenta para a atenção, para o diálogo, para conhecer de fato esse filho. Às vezes o filho comete alguns comportamentos que os pais não reconhecem por não conhecer esses filhos, na verdade. Não conversarem com eles, acreditarem que o material dá conta da educação deles e que a escola daria conta deles um pouquinho maiores. Então toda essa distância que tem se estabelecido em algumas famílias dificulta a vida do adolescente para descobrir uma série de coisas. E aí, no momento que ele se frustra, desde criança ele sempre foi saciado com o material e não sabia o que era se frustrar, não sabia o que era receber não, muitas vezes. Quando ele recebe um não já adolescente, ele não sabe lidar com isso, aí ele se corta, aí ele arranca o cabelo, aí ele faz uma tentativa de suicídio. Então é complicado, é uma demanda que exige um cuidado especial, específico, e tem muito resultado quando o adolescente está disposto a participar do tratamento, do acompanhamento, e quando os pais também participam, ajuda bastante. Com relação a sintomas, bom, a tristeza é um sentimento recorrente, acontece, é do humano, natural, que ocasionalmente a gente sinta tristeza, mas se essa tristeza persiste e é profunda e não tem um motivo desencadeador muito aparente, isso combinado com desânimo, e principalmente no horário da manhã, que não se tem disposição para levantar, para trabalhar, e não se tem prazer, porque basicamente a depressão é perder o prazer, desde o apetite, o prazer de se alimentar, até o prazer de estar com as pessoas, o prazer de sorrir. Pessoas depressivas muitas vezes não conseguem sorrir, não acham engraçado absolutamente nada, não veem cores nas coisas, nas pessoas, na natureza, simplesmente não tem graça mais a vida, fica literalmente cinza o mundo. Então, a depressão é uma doença complicada, ainda sem cura, mas com acompanhamento, com tratamento, com medicamento, tem uma melhora significativa sim. E com relação aos comentários, dizer falta de Deus, ser frescura, gravíssimo esses comentários, porque na verdade não ajudam, atrapalham bastante. Depressão não é frescura em hipótese nenhuma, porque se assim fosse, seria uma coisa muito simples, não necessitaria de profissionais para tratar e seria simplesmente um drama, uma performance fake fácil de resolver. E uma frescura não duraria meses, anos, uma frescura não demandaria 2 profissionais, um psiquiatra, um psicólogo, muitas vezes outros profissionais, para dar conta de fazer uma melhora real. Então uma frescura não daria conta de todo esse trabalho para poder ser resolvida, então não é definitivamente frescura. É uma doença grave, é uma doença complicada, mas que tem tratamento, sim, e tem como existir uma melhora real na vida da pessoa, sim. Basta que não seja rotulada como a depressiva, mas aquela que sofre de depressão, né? Que é portadora do transtorno depressivo, que pode acontecer em episódio, pode acontecer dificuldade no atendimento que eu encontro com relação a pessoas que estão sofrendo com depressão, são as crises. Porque são pessoas que regularmente conseguem, com o tratamento, manter uma vida normal, e trabalham, e convivem com os seus pares normalmente, até que em algum momento
que é do processo da doença mesmo, tem uma crise por uma troca de medicamento, por algum evento que desencadeia de novo uma situação de uma tristeza mais profunda. Então essa dificuldade com as crises é o meu maior desafio. É sempre uma novidade, porque não tem uma expectativa, uma previsão de quando vai acontecer, e preciso dar conta de conter e com a pessoa, né, fazendo um acompanhamento com a parceria do usuário do serviço, conseguir a melhora na vida dele. E voltando só para a última questão com relação à depressão ser falta de Deus, que eu acho que é bem interessante frisar que não é, porque a religiosidade tem sua importância no tratamento da depressão, sim, e ajuda bastante para as pessoas que têm uma vida de, seja lá qual for a igreja ou a religião que siga, respeito todas, nós estamos aqui para tratar dessa pauta, mas que seria falta da religião, seria falta de Deus que faria isso, é algo muito grave de se dizer, porque as pessoas começam a acreditar que na igreja está a solução para a depressão, apenas nela. E muitas vezes deixam de fazer os tratamentos com os profissionais porque estão na igreja e acreditam que ela por si só poderia dar conta. Não estou aqui questionando a fé e os poderes da religiosidade, e não estamos nessa pauta também. Mas que é importante que a pessoa que está sofrendo depressão se trate de fato. Que assim se consegue a melhora real. E os evangélicos também sofrem de depressão. Recentemente eu recebi uma notícia de que uma cantora gospel se suicidou. Alguém que era praticante da religião evangélica, alguém que estava dentro. Com uma mensagem para finalizar, acho importante que seja desmistificada essa ideia que a depressão é essa frescura, essa doença fácil, essa coisa que é modinha, agora todo mundo está depressivo, e depressão do século, e falam como uma coisa tão natural que parece que não é sofrido. É muito sofrido, é muito dolorido para quem vive. Então, o importante é que se respeite o lugar do sofrimento dessas pessoas, que se respeite o discurso delas, que se respeite, que se respeite sempre o que elas têm para dizer, o que elas têm para relatar do seu sofrimento, e respeite que para ela aquilo é grande e difícil de lidar, e para quem está ouvindo pode ser uma bobagem, mas eu não ia sofrer por isso, mas a pessoa sofre, então é preciso sempre ouvir com respeito, ouvir com cuidado, e só de fazer essa escuta já é uma ajuda muito grande para a pessoa que está em sofrimento, já é um acolhimento interessante, e ela já se sente bem melhor. Então o recado que eu gostaria de deixar para quem está me ouvindo aí é que escutem as pessoas que sofrem depressão, escutem, ouçam o que elas têm para dizer, prestem atenção no comportamento delas, cuidem delas. Oi, meu nome é Eduarda, eu tenho 16 anos e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a depressão. Eu comecei a apresentar os sintomas da depressão com apenas 11 anos, mas eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu não sabia porque aquela tristeza profunda não queria passar, e por medo eu não contei nem pros meus amigos e nem pros meus pais, porque eu achei que eles não fossem me entender, e eu também achei que isso fosse passar uma hora, mas o problema é que não passou e o caso só foi se agravando com o passar do tempo. Dos meus 12 anos pra cá eu comecei com as práticas de automutilação. E, gente, isso é extremamente perigoso. Isso é um ato de tentativa de suicídio. Isso pode matar na igreja. A igreja era minha segunda casa. Eu simplesmente desapareci da igreja. Eu não conseguia ir mais na rua, eu não conseguia mais interagir com ninguém. Eu já não usava mais meu celular direito. Eu já não cuidava mais de mim. Uma coisa que eu gostava muito era de cuidar do meu cabelo. Eu parei com isso. Eu não cuidava mais de mim. Eu não queria me levantar para tomar banho. Por causa da depressão, eu perdi quase 20 quilos, eu fiquei muito magra, eu fiquei irreconhecível, eu fiquei com muito medo de comer e passar pelo que eu tinha passado. Porque um dos problemas que eu tinha passado na minha infância era sobre o bullying que eu sofria por ser gordinha demais. Então, eu fiquei com muito medo de engordar de novo. Eu tava vendo que meu corpo tava ficando mais bonitinho, né, mais aceito pelo padrão da sociedade. Eu fui diagnosticada com depressão no dia 26 de abril de 2017. Quando eu tinha uma prova de matemática para fazer, eu simplesmente travei. Eu não conseguia passar pela minha porta, a porta da minha sala. Eu não conseguia
me mexer, eu só tremia, eu só travava, eu chorava sem parar. A minha visão estava turva, eu não conseguia andar direito. Aí eu dava aquela sensação de que ia desmaiar, e aí eu me tremia tanto que eu não conseguia falar direito, e as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam como ajudar, porque ninguém na minha escola estava acostumada com isso. Então eu liguei pro meu pai, eu quebrei esse medo que eu tinha, na verdade eu tenho medo até hoje, mas eu não suportava mais esconder o que eu estava sentindo. Eu liguei pro meu pai e pedi para ele me levar pro hospital. A ansiedade já não me deixava mais viver, eu já não vivia mais em paz por causa dela. E eu ficava dizendo coisas do tipo, eu quero morrer, eu quero sumir, eu não aguento mais essa vida, eu não vejo a hora de eu morrer, eu quero me matar. E eu já não conseguia mais esconder toda a minha tristeza dentro de casa, o que foi assustando minha mãe, e minha mãe não sabia o que fazer direito. Então, das vezes que eu tinha umas crises muito fortes de ansiedade em casa, eu era levada para o hospital. Chegava lá, os médicos me davam um remédio, me davam uma injeção, me dopavam, e aí eu simplesmente pegava no sono e acordava no outro dia, sem saber o que tinha acontecido, toda desorientada. E a partir daí eu comecei a tomar meus remédios. Eu comecei a tomar primeiro um calmante natural para ver se a ansiedade amenizava, só que não melhorou, e eu parti para os antidepressivos de vez. Pelo que eu contava pro médico, o médico nem precisava me dizer nada, o médico não dizia o que eu tinha, o médico não me dava um diagnóstico, ele simplesmente passava um antidepressivo pra mim e eu começava a tomar esses antidepressivos. E eu não tive uma relação muito boa com os remédios, eu tomava remédios extremamente fortes, o meu organismo não estava nem um pouco acostumado com esse tipo de remédio. Eu tive pessoas que me ajudaram muito e que me aconselharam a ir atrás de um psicólogo e tirar essa visão ruim que eu tinha sobre psicólogos. E quando fui atrás de um, que graças a Deus no meu colégio tem psicóloga, então eu faço meus acompanhamentos com ela, e parece que eu entro lá com o peso todas as minhas costas e ela retira todo esse peso através de uma mulher. É muito importante você ter o apoio de seus amigos e o apoio de sua família. Os meus amigos foram a minha família foram os meus amigos, porque eu não tive apoio dos meus pais, eu não tive apoio da minha família, mas eu posso contar de dedo o tanto de amigos que estavam do meu lado. Se foram 5, foram muitos. Eu, Eduarda, acredito que a depressão não tenha cura, mas que sim tenha um certo controle. Porque ela tá aí o tempo todo lhe acompanhando, a depressão e a ansiedade. A minha ansiedade geralmente é mais descontrolada, a minha depressão tá bem mais controlada hoje em dia, mas a minha ansiedade tá muito descontrolada. Então eu já tô na minha segunda recaída, mas eu sei que eu sou forte, que eu vou vencer. Eu já venci uma vez, vou vencer novamente. Então, são coisas que precisam ter controle, precisam ter cuidado. Não é porque a gente tá completamente bem que a gente pode esquecer que eles ainda estão ali. Depressão mata. Depressão destrói a vida de uma pessoa, destrói todos os seus sonhos, destrói tudo que a pessoa construiu. Então, a sua palavra mata, a sua brincadeira mata. A depressão é uma doença que, assim como o câncer mata, ela também pode vir atingir outra pessoa, e a pessoa pode chegar a cometer suicídios por coisas que as pessoas falam, pessoas descompreendidas, pessoas que não têm a mínima noção de como isso é um problema sério e que vem atingindo pessoas de todas as idades e todas as formas possíveis. Então, cuidado, vamos ter mais amor e mais empatia, porque o mundo já anda cheio de ódio por aí. Então, por favor, as pessoas não precisam de mais ódio por aí. Se tu vê uma pessoa que já anda triste há muito tempo, mesmo que tu não conheça, corre lá, dá um abraço. Às vezes ela não tá recebendo isso de pessoas que ela mais queria, mas que isso possa reviver algo dentro dela. Então, façam com as pessoas o que não fizeram com vocês, principalmente quem já passou pela depressão, principalmente quem não teve a ajuda que merecia, que precisava, que não teve o amor que precisava. Façam isso. A depressão, ela acaba com qualquer pessoa por dentro e tira totalmente a nossa vontade de viver, de crescer, de construir um relacionamento, e de construir uma vida, construir família e de ir atrás dos seus sonhos. Então, depressão é sim uma doença, a depressão precisa sim de cuidados, a depressão principalmente precisa de amor da parte de quem não sente. Então a gente precisa ter empatia, porque embora a depressão tire todas as nossas forças e não deixe a gente fazer coisas simples, tem pessoas que conseguem sim trabalhar, tem pessoas que conseguem sim viajar, tirar fotos e conviver no meio sociável, mas tem depressão. A depressão tá em todos os lugares, tem pessoa que tá do seu lado e tem depressão e você não sabe. Então não trate qualquer pessoa como se fosse qualquer coisa, não destrate uma pessoa, não fale mal dessa pessoa sem saber pelas lutas diárias que ela passa. A depressão é um tabu, a depressão é uma doença, a depressão mata. E a depressão precisa ser falada, precisa ser conversada, precisa ser combatida. E principalmente
precisa ter amor da parte das pessoas que não sentem, porque quem não sente nunca sabe o que uma pessoa está passando. Mas um abraço pode salvar muitas vidas. É isso, eu espero ter ajudado por base das minhas experiências. Eu não vou dizer que foi fácil ter gravado esse vídeo, porque é algo que me assombra até hoje. Eu não gosto muito de falar sobre, mas eu achei que fosse importante falar, porque tem muita gente que não tem tanto conhecimento sobre esse assunto. Acredite mais em você, acredite no seu potencial. Seja lá qual for a tua luta, vai passar. Você é forte, corajoso, você é muito mais do que um padrão estabelecido pela sociedade. Você é mais que o seu corpo. Você é mais que suas notas. Você é muito mais do que uma opinião formada da família. Muito mais que as exigências dos seus pais. O bonito da vida é ser real. É ser você mesmo. E isso todos nós podemos ser.